de hoje nós vamos falar um pouco quais são os sinais e sintomas do câncer de mama. Na verdade, a minha primeira mensagem para vocês é a seguinte: quando a gente diagnostica um câncer de mama que já tem algum sinal clínico ou já tem algum sintoma, na maioria das vezes a gente está fazendo um diagnóstico depois do período ideal que a gente gostaria. Por quê? Quando a gente faz exames de rotina, então mamografia a partir dos 40 anos, um exame físico adequado por um ginecologista ou um mastologista, ou já segue aquelas pacientes que são de alto risco para câncer de mama há algum tempo, nós vamos fazer o diagnóstico do câncer ainda sem nenhum sinal e sem nenhum sintoma. Mas, quando esse diagnóstico oportuno não é realizado, o principal sintoma das pacientes que têm câncer de mama é o sinal clínico do surgimento de um nódulo. Esse nódulo geralmente ele é indolor, ao contrário do que a maioria das pacientes pensa: ai doutora, palpei um nódulo, mas ele não dói. Na verdade, esse é um dos sinais do câncer de mama, um nódulo que não dói e que é um pouco mais endurecido do que o seu tecido mamário. Mas na maioria das vezes, a cada 10 mulheres que chega com um nódulo palpável, 7 a 8 delas vão ter nódulos benignos. Então, na maioria das vezes, o nódulo de mama é um nódulo benigno. Então, surgir um nódulo na sua mama não é motivo de desespero. É lógico que você deve procurar um profissional adequado para avaliar aquele novo achado. E claro, pacientes que têm cada vez mais idade, maiores as chances desse nódulo acabar tendo um diagnóstico de um câncer de mama. Um segundo sinal de câncer de mama pode ser a saída de líquido pelo mamilo. Mas mais uma vez, na maioria das vezes, essa saída de líquido pelo mamilo está relacionada com doenças benignas, que podem ser basicamente o uso de alguma medicação que acaba facilitando a saída de líquido pelo mamilo, a própria hiperestimulação da paciente, às vezes até por medo ou receio de ter câncer de mama, e a paciente já tem conhecimento de que a saída de líquido pelo mamilo pode representar um sinal, essa paciente acaba fazendo um hiperestímulo do mamilo. Qual é a descarga que sai pelo mamilo que realmente nos preocupa? É uma descarga com cor de sangue ou uma descarga transparente, que aparece sem nenhum estímulo, ou seja, de maneira espontânea, geralmente de um lado só e às vezes até por apenas um ducto da mama. Um outro sinal de câncer de mama que também pode estar relacionado ao mamilo é quando o mamilo vai para dentro da mama, ele sofre o que nós chamamos de retração. Por isso é super importante conhecer as suas mamas, saber se os seus mamilos são os dois do mesmo tamanho para fora, se um deles é plano ou se os mamilos desde sempre foram intrusos. Quando os mamilos não são para dentro e eles sofrem essa alteração que a mulher consegue identificar, e daí a importância do conhecimento das suas mamas, isso é um sinal que acende um alerta e deve ser investigado. Agora, existem cânceres que aparecem de uma maneira clinicamente muito avançada. É lógico que essa é a minoria das pacientes com diagnóstico de câncer de mama. Mas o carcinoma inflamatório, como nós chamamos, ele é caracterizado por um aumento do volume da mama, vermelhidão da pele e uma característica muito semelhante à casca da laranja. A pele fica parecida com a casca de laranja. Nesses casos, é super importante conhecer que esse tipo de mama existe, porque às vezes quando essa paciente com uma queixa mais específica e mais importante é avaliado por um médico que não é especialista, é muito comum confundir o carcinoma inflamatório com mastites, que são processos infecciosos da mama. E essas pacientes acabam sendo tratadas por bastante tempo com antibióticos, por exemplo, sem que isso tenha nenhum resultado. Então é super importante conhecer as suas mamas, saber o tamanho delas, se elas são iguais, simétricas ou não, qual é a característica do seu mamilo, se existe alguma alteração que surge, seja ela um nódulo palpável, uma descarga pelo mamilo, uma retração do mamilo ou uma alteração um pouco mais importante, mais expressiva, é super importante que você vá a uma consulta com um médico especialista que te acolha e entenda quais são as suas necessidades naquele momento.